Sabe aquela história de que blockchain é lenta? É uma crítica que a gente ouve o tempo todo, né? Mas e se a solução para isso não for uma corrente, e sim uma teia? Hoje a gente vai desvendar a engenharia por trás da Caspa, uma rede que promete uma velocidade impressionante, sem abrir mão da segurança do bom e velho Proof of Work. Bom, o nosso roteiro aqui é bem direto. Primeiro, vamos ver o que existe além da blockchain tradicional. Depois, vamos entender os fundamentos do Block DAG, como é que o protocolo Ghost DAG consegue organizar tudo isso, como a segurança se mantém mesmo em alta velocidade, e no final a gente se pergunta, será que isso é um novo paradigma? Vamos lá. Então, começando pela primeira parte, além da blockchain. Para a gente sacar a caspa, a gente precisa primeiro entender o problema que ela quer resolver. E o problema é aquele gargalo de processar um bloco de cada vez, algo que vem desde o design das primeiras criptos. E a diferença na abordagem, olha, é gritante. De um lado, uma estrutura linear, como a do Bitcoin, processando um bloco a cada 10 minutos. Do outro lado, a caspa, com vários blocos sendo criados em paralelo a cada segundo. Isso não é só um pouquinho melhor, entende? É uma mudança completa de categoria em termos de capacidade. Ok, vamos para a nossa segunda sessão, os fundamentos do Block DAG. Como é que essa estrutura paralela funciona de verdade? Para entender isso, a gente precisa dar um passinho para trás e olhar a matemática por trás da coisa toda. Tudo, absolutamente tudo, começa com a ideia de um grafo. Pensa nele como um mapa. Um mapa com pontos, que a gente chama de vértices, e esses pontos são conectados por linhas, as arestas. É a forma mais básica que existe para representar como as coisas se relacionam. Agora, imagina que essas linhas viram setas, apontando de um ponto para o outro. De repente, essa relação ganha uma direção, um sentido. A gente passa a ter um fluxo, um caminho para seguir. Isso é um grafo direcionado. E aqui está o pulo do gato. Se ao seguir essas setas for impossível você dar uma volta e parar no mesmo lugar de onde saiu, ou seja, não existem ciclos, aí você tem um grafo acíclico direcionado, um DAG. E essa é a estrutura base da caspa. Pode até parecer surpresa, mas a blockchain do Bitcoin, tecnicamente, é um tipo bem simples de DAG. Cada bloco aponta para um único pai, formando uma corrente. A grande virada de chave da caspa é permitir que um bloco aponte para vários pais ao mesmo tempo. A corrente vira uma teia. E claro, essa estrutura de teia cria um vocabulário novo. O passado de um bloco é tudo que veio antes, o futuro, tudo que vem depois. E o mais importante de tudo, o anticone. O anticone são os blocos que existem ao mesmo tempo, em paralelo, mas sem estar no passado ou no futuro um do outro. É esse conceito que permite que a rede seja tão rápida. Certo. Terceira seção. Ordenando blocos com o Ghost DAG. Beleza. A gente tem blocos sendo criados por todo lado em paralelo. A pergunta de $1 milhão é: como é que a rede inteira concorda numa ordem única e confiável para as transações? A resposta para isso é um protocolo chamado Ghost DAG. Pensa nele como se fosse o maestro de uma orquestra bem caótica. É o conjunto de regras, o algoritmo de consenso, que coloca a ordem na casa e cria uma verdade única a partir dessa estrutura que parece tão complexa. Na prática, o Ghost DAG funciona como um sistema de votação que nunca para. Cada bloco novo olha para o passado recente e não só escolhe o pai mais seguro, como também valida outros blocos que estavam meio perdidos. Aí, com base em quão bem conectado um bloco está à parte principal e mais pesada da teia, ele é classificado. Ele vira azul se for considerado honesto, ou vermelho se estiver em conflito ou mal conectado. E essa classificação azul e vermelho tem um peso gigantesco. Só os blocos azuis, os bem comportados, é que de fato adicionam seu poder computacional para a segurança geral da rede. Essa medida de segurança que vai se acumulando é o que chamam de Blue Work. Já os blocos vermelhos, eles são ignorados para fins de segurança, embora suas transações ainda possam ser aproveitadas. Seção 4. Segurança em alta velocidade. Isso tudo nos leva a uma questão fundamental. Como é que essa segurança toda se mantém forte quando a rede está operando numa velocidade muito, mas muito mais alta que o normal? O Ghost DAG não fica olhando para a teia inteira o tempo todo. Ele foca no que a gente chama de K-cluster. Basicamente, é o conjunto dos blocos azuis mais bem conectados entre si. É como se ele identificasse a espinha dorsal da rede, sabe? A avenida principal no meio de um sistema de trânsito caótico. Essa espinha dorsal que define a segurança. E o K desse K-cluster não é um número fixo. Ele é um parâmetro de segurança que se ajusta sozinho, dependendo da velocidade da rede.
Quanto mais blocos por segundo, maior o valor de K. Isso quer dizer que em velocidades mais altas, o protocolo analisa um conjunto maior de blocos para decidir as coisas, mantendo sempre o mesmo nível de segurança matemática. E o legal é que não é só o K que se ajusta. Dá uma olhada aqui. Quando a velocidade passa de 1 para 10 blocos por segundo, vários outros parâmetros são recalibrados na hora, automaticamente. Profundidade de finalidade, difusão, tudo escala junto para garantir que a segurança seja constante em tempo real. Pensa assim, um ataque que levaria 1 hora numa rede lenta vai levar mesmo 1 hora numa rede 10 vezes mais rápida. A segurança não se perde na velocidade. E chegamos à nossa última sessão, um novo paradigma. Agora, vamos juntar todas essas peças e tentar entender o que essa tecnologia toda representa no cenário geral. O que a gente tem aqui é uma solução de várias camadas que trabalham juntas. A estrutura BlockDAG permite o paralelismo. O protocolo GhostDAG bota a ordem nesse paralelismo. A classificação azul e vermelho garante que a segurança venha só dos blocos honestos. E o parâmetro K dinâmico faz com que essa segurança se adapte a qualquer velocidade. É um sistema completo. E isso nos deixa com a grande questão. Uma arquitetura que consegue um volume massivo de transações e, ao mesmo tempo, mantém a robustez matemática do Proof of Work? Isso resolve um dos maiores desafios do mundo cripto. Será que o que a gente está vendo não é só uma melhoria, mas o próximo passo na evolução dos protocolos de consenso? A engenharia por trás sugere que sim, é possível. E o futuro vai dizer se essa teia vai se tornar um novo padrão.